Vamos começar? Pode ir. Soltou? Beleza. Aquela trajetória? Não, vou começar aqui. Fala, galera, tudo bom? Obrigado aí pela presença de vocês, pessoal que tá assistindo aí o nosso terceiro episódio do Human Concept. Começar de novo. Vamos lá. Beleza? Fala, pessoal, tudo bom? Obrigado aí mais uma vez por vocês estarem participando aí com a gente, tá? O público tá com a gente aí nesse terceiro episódio do Human Concept Cast. Tá sendo um prazer falar com vocês sobre assuntos variados. A gente falou muito sobre música nos 2 primeiros episódios, mas eu tô trazendo 2 pessoas que são muito importantes aqui na minha vida, que são 2 amigos, irmãos meus de infância. Um deles é o Dimitri, que estudou comigo no colégio já há muito tempo atrás. A gente se conhece, acho que desde que a gente tem, sei lá, 6, 7 anos, né? Faz muito tempo. Bastante. E o Alvarão, que é um amigo também, que foi meu professor durante o colégio. Aliás, a gente tem uma egrégora em conjunto, porque ele foi nosso professor durante esses anos, né, na infância. E foi um prazer ter você como professor, ensinou muito pra gente. Queria que você começasse se apresentando, que você trouxesse um pouco do seu background para estar participando hoje do nosso podcast. Muito bem, muito bem. Meu nome é Álvaro Rienzi e eu comecei essa jornada bastante cedo, eu digo assim, porque meu pai ficava se questionando, né? Esse menino fica perguntando umas coisas, como é que nascem as pessoas, quem é Deus, de onde vem, né? Eu falei, é muito novo. E no final acabou me guiando num sentido de que eu desenvolvesse uma série de conhecimentos dentro da religião, né, que seria um lugar onde essas respostas estariam, né? E lá então foi que eu fui evoluindo como pessoa, como criança, depois como adolescente, né? Na época era colegial, não era ensino médio, né? E aproveitei então, já que desde os 14 anos tinham dito, não, você vai ser pastor, né? Psicólogo. É mesmo, tinha esse background, eu não sabia. Já tinham colocado esse, eu não digo label, né? Mas talvez um target, porque né, era um alvo. Eu comecei então a estudar na Universidade Teológica, já não no grau superior, mas como estava ainda fazendo colegial, fazer muitos cursos e participar. E quando eu fui como evangelizador na PUC, né, eu vi que me faltava uma série de questões argumentativas Convencer. para convencer, né, sobre as minhas ideias. Sim. E nesse momento eu tive consciência de que era possível realizar um salto de vara, né? E catapultar essa missão. E percebi que a criação, né, a natureza, poderiam representar essa possibilidade de resposta às minhas questões. Então, fui estudar biologia. E fiz mais do que biologia, fiz as ciências biológicas, um curso bem extenso, com algumas matérias nos primeiros anos iguais à medicina. Bom, lá então me formei como professor de biologia, como professor também de ciências, na plena e na curta, e comecei como professor de biologia. Comecei no Objetivo, tinha sido aluno do cursinho. Aí eu fui lá e falei, olha, eu estou estudando. Tá? Eu falei assim, vem cá, vamos lá em cima. Chegamos lá em cima, era o Vaticano, famoso lá na Gazeta, Avenida Paulista. E falaram, ó, você vai dar aula para essas pessoas aí. O Vaticano, 200 pessoas. Nossa, eu experimentei isso na Unip, né? Nossa, na Unip. Né? E aí, falei, bom, é o que a gente tem, né? Cheguei lá em cima e os caras, puxa saco,
desce daí, eu apagando a lousa, né? Na época era de giz, né? E os alunos falando, não, é mais um aluno aí, né? Esperando o professor, né? Quando eu peguei no microfone, aqui todo mundo se aquietou, era bastante jovem. E saindo da aula, eles disseram, você gostaria de trabalhar aqui? Então, foi assim que foi dado esse salto. Então, eu quero sempre colocar essa questão da origem da decisão de uma profissão como missão. Uhum. Então, para mim, os meus alunos sempre foram como vasos que deveriam receber, né, as condições de luz, de água, para que florescessem as sementes que estavam no solo desse vaso. Né? E não encher esse vaso de, vou pôr esse vaso, fica bonito com rosas, o outro vaso daquele jeito, etc. Eu, conversando há algum tempo com um psicólogo, ele me disse, aliás, acho de uma extrema importância a psicologia analítica, e vou voltar a isso depois para justificar, que é a questão do desenvolvimento de uma força interior de cada indivíduo, formativa, uma força de torque, de geração de própria força. Né? E isso, claro, com embasamento da ciência. Sim, vamos questionar se a ciência é correta ou não, quem financiou, quem teve interesse ou não de que aquele ou outro resultado fosse publicado, essas são outras questões. A questão é que nós podemos ter parâmetros e esses parâmetros ordenam, né, as nossas ações. E eu digo assim, nada melhor do que a realidade para podermos analisar e mudar as situações. A religião é importante, a metafísica, a meditação, o que for, é muito importante. Mas acredito que a realidade é o que nos traz realmente a possibilidade dessa mudança, dependendo do nosso torque. E o nosso torque depende da nossa vontade. Não acredito tanto na questão de sonhos, né, mas uma vontade intrínseca, verdadeira, né, que vai te dar a energia para continuar independente das circunstâncias. Né? E então assim se sucederam algumas décadas, né? E concomitantemente também atuando no meio corporativo, grandes empresas internacionais, a princípio com qualidade de vida, com liderança, com uma série de questões que eu acho que é muito importante a gente colocar nessa nossa nesse nosso meeting, nessa nossa reunião de hoje, que é a visão futura, né? Nós sabemos há alguns dias que a inteligência artificial, segundo os desenvolvedores, para aquelas inteligências que a gente conhece, como OpenAI e assim vai, Gemini, foi decretado que de 12 a 18 meses daqui para frente, nós teríamos extinção do que se chamam colarinhos branco, ou posições de gerência alta, de tomadas de decisão, de conceitos, né, de recursos humanos que vão ser muito mais assertivos sendo tomados pela inteligência artificial. Então, nós temos que nos colocar como indivíduos do presente, que é a única coisa que a gente tem, e o passado como história para nos referenciar, referenciando, né, como parâmetro, né, e que isso nos permita fazer essa, digamos, catapulta que nos leve a uma visão muito mais orgânica e dimensional, segundo o que há de vir. Há várias teorias, e é disso, né, que a gente costuma dizer, né, porque
há tendências e há diferentes inteligências, né? A chinesa é muito grande, né? Microsoft desde o começo, né, fez os projetos todos em chinês, né? Por alguma razão. E o Elon Musk que diz, né, que, bom, se eu não fizer também, né? E aí ele promete um salário para todo mundo, né? Que os produtos serão sempre baseados no gasto de energia para produzi-lo, simplesmente, porque o dinheiro para de existir. Mas a questão é que somos bilhões, né? E fazer tudo isso envolve uma série de estratégias que devem ser muito pensadas. Então, minha conclusão sobre essa minha atitude de desenvolvimento nos meus alunos de uma potencialidade individual vem nesse sentido, de que cada um não seja um especialista único, né, em determinada área, porque isso, hoje, acabaria nos limitando de sobremaneira à sobrevivência, né, como indivíduos atuantes, né, e que inferem mudanças, indivíduos livres. E nós temos visto, em contrapartida, em 2 anos de pesquisa, que a criatividade foi reduzida ao máximo, pensando em futuro, né? A gente fala tanto de São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, né? O PIB, o maior PIB, mas assim, São Paulo cresce há 2 décadas 5%. Nós temos Mato Grosso crescendo mais de 100%, nós temos Pará, nós temos Rondônia, nós temos todo o leste, né, brasileiro com um crescimento absurdo. E essas mudanças vão acontecer, né? O polo industrial vai tender a mudar. A gente teve uma situação que envolve muito a Revolução Industrial, né? Que a gente teve essa questão. E eu acho que a inteligência artificial vai ser a nossa nova Revolução Industrial. Já aconteceu, né? Mas o que eu vou entrar nesses pontos, acho que vale a pena a gente falar sobre o futuro, que querendo ou não, é uma dos tópicos que eu queria levantar. Mas antes eu queria tentar deixar a oportunidade para o Dimitri também se apresentar. E também eu queria voltar um pouco na questão do começo. Eu acho que assim, hoje é uma oportunidade que a gente tem para conseguir traçar o começo, porque muitas das coisas que a gente envolve é muito do que a gente está falando, assim, sabe? Se você não entender o passado, você não vai entender o futuro. Então, e eu acho que envolve muito da onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, eu queria começar por esses pontos que envolve essa tríade. Mas eu queria dar a oportunidade pro Dimitri se apresentar também, contar um pouco sobre a história dele. E aí falar um pouco também do seu conhecimento sobre física, metafísica, que eu sei que você é um crânio. Tentar resumir assim um pouco, né? Meu nome é Dimitri Oliveira, eu sou formado em design gráfico, né? Eu, na verdade, sempre tive um grande fascínio por desenhar. Eu desenho desde criancinha, sempre desenhei muito, acabei fazendo a faculdade de design gráfico. Fui pro lado da ilustração, né, dos desenhos mais artísticos, acabei indo para a parte da arte de pintura e com o tempo comecei a fazer escultura em madeira também, né, então sendo um grande entusiasta da natureza, né, assim como o nosso querido professor André também. Então, assim, né, comecei a trabalhar com madeira, foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E dentro de todo esse caminho também, já estou aí há 20 anos desenvolvendo os estudos, né, espiritualísticos em conjunto com a ayahuasca, né, que é um sacramento aí da Amazônia. E agora, no momento, estou trabalhando com altura, tô trabalhando com montagem e desmontagem de eventos, a parte de shows, palcos dos shows e trabalho em altura. E eu acredito que seja isso, então somar aí nessa história aí. O Dimitri, eu queria, assim, vamos deixar com ele uma responsabilidade que eu acho muito legal, que assim, a ayahuasca, ela tem todos esses preceitos de você entender muito da espiritualidade de uma forma fora do convencional, né? Muitas vezes você tá aprendendo espiritualidade, você vai pra religião e tal, e muitas vezes as pessoas não ligam uma coisa na outra, né? Existe uma religião que tá coligada com a ayahuasca, beleza, acho que até pra onde você
você tem o seu conhecimento, muito do que você está trazendo. Mas eu queria que você tentasse fazer um contraponto sobre, assim, a gente tem o começo, tá? E o que é o começo para mim? É, da onde nós viemos, assim, muito das coisas que a gente vou voltar bem no começo, tá, gente? Então, quando você fala sobre Lemúria e sobre Sumérios, a gente tá voltando nos primeiros povos que existiram. Antes disso, a gente tem Atlântida, que é um mito, né, que a gente... Existe algumas provas sobre isso, até Platão falou sobre Atlântida, então muitas vezes pessoas elas falam, não, mas existiu, não existiu, Platão falou sobre, mas cadê as provas? A gente tem alguns indícios, mas ficou meio que na questão de lendas, assim, né? E os primeiros povos que a gente tem, hoje em dia, que são comprovadamente, você tem a Lemúria e você tem a Suméria ali, né, no começo da humanidade. Existe uma questão que eu acho que, assim, a ayahuasca, e ela tenta trazer muito dessa conexão meio que inconscientemente. Tipo, existe uma conexão inconsciente através da ayahuasca que você consegue ter acesso a essas informações do que foi a Lemúria, do que é a Suméria, e o que tipo de informação que a ayahuasca consegue te trazer, se é do passado, se é do presente, se é do futuro, para onde que navega isso e quais conhecimentos que ela consegue te trazer e como que você foi transformado com a ayahuasca em si, desde o começo da sua experiência até hoje em dia? 5 perguntas em uma só, você vê. Porque eu fui longe, porque muitas vezes a gente está falando sobre questões que envolvem a ayahuasca, mas muitas vezes, os meus sonhos, o que eu preciso aprender. Será que ela não te traz conhecimento profundo do que é o passado? Porque, assim, isso muitas vezes a gente tem coisas em livros, mas a ayahuasca, ela é tão fractal dentro do universo que ela te abre em termos de conhecimento, que ela te traz o começo. Uma coisa que eu aprendi, assim, que é bem fácil de entender, é que essas duas ingredientes, né, que são duas plantas amazônicas, elas são plantadas na terra. E através das raízes delas é que elas acessam a informação que está na terra. Então aquele punhado de terra tem quantos anos? Milhões de anos? Milhares? Milhões? No mínimo milhões, vai um pedaço de turfa, um pedaço de, né? O professor mais biólogo, ele tem mais chão para poder falar. Não, porque aliando essa questão à questão do conhecimento, né, Dimitri coloca, né, que são duas plantas, né, a chacrona e o jagube. E só que do ponto de vista das ciências biológicas, a descoberta da associação dessas duas plantas é de uma probabilidade inexistente. Seria impossível. Falando naturalmente. Naturalmente ou No experimentalmente. meio de tanta planta na Amazônia. Você conseguir combinar dessa maneira de reter, é importante acho que citar, né, o componente principal, que é o DMT. Né? E essa é uma substância, né, realmente que, como você disse, tem uma ligação com, eu vou dizer, uma parte que é maior que o universo, o nosso cérebro. Então, eu tô viajando na minha pergunta, pensando que existe essa ligação. As pesquisas, né, desde a década de 60, a gente tem o livro The Doors of Perception, né, e daí vem o nome daquela banda, né, aonde o autor foi sujeito a uma série de experiências militares, com essa utilização. Então, nós estamos falando da década de 60, já são 65 anos. Né? Então, existem muitas informações a respeito. E o que é interessante, né, nessa colocação, que a ciência traz que realmente muitas pessoas, isso não é para todos igual, né, claro, acabam tendo acesso a conhecimentos, né? Então, isso sugeriria que alguns canais, né, se abririam, né, para este conhecimento. E como o Dimitri coloca, as plantas, elas, quando vão colocando as suas raízes naquela terra e absorvendo, né, a história, né, propriamente, a ciência também coloca isso como uma verdade, né? Nós temos a maior rede
do mundo, né? O maior network do mundo, que são os rizomas. Né? O mundo é completamente conectado abaixo da superfície. Aliás, nós vivemos na crosta, né? Não é nada. E embaixo, então, nós temos toda uma ligação entre plantas, né? Árvores se ajudam, independente de serem da mesma espécie ou não. E as informações correm, né? Essas informações, elas podem correr por muito tempo. Mas você está falando de informações que estão dentro do subsolo ali da Terra em si, mas isso... Em cada elemento mineral ali. Mas Quartzo, mas na por conexão exemplo. humana, tipo assim, na minha cabeça, quando você, vamos supor, você toma o ayahuasca, você tem uma conexão, porque assim, você tem, a única coisa que vence a velocidade da luz, por isso que a gente volta naquele papo que a gente estava tendo. Pensamento. É, o pensamento e o entanglement, a ligação Entanglement. entre os próprios átomos. Se a gente veio todos de uma mesma fêmea, que é aí que veio até no ponto. Por isso que às vezes é muito difícil falar sobre sem entrar em cada uma das partes. Quando você volta a falar que todo mundo veio da Lucy e que existiu sim uma unidade, né, uma pessoa que foi a mãe de todos os humanos, a gente tem a história de Adão e tal, mas você volta para a questão de Darwin, e até próprio Darwin chegou nesse ponto, né? Isso é uma conversa que veio para os dois lados, mas que veio, toda a humanidade veio a partir de um único DNA, de um único, né, progenitor, uma mãe ali que gerou todos os outros seres humanos. Se existe essa conexão via átomo, certo? Que é o entanglement que acontece, e a gente vem se multiplicando ao longo dos tempos, essa ligação de todos que estão vivos, beleza, a gente pressupõe que ela está acontecendo, que muitos dos meus pensamentos podem influenciar outra pessoa do lugar do mundo. Tipo, a gente não sabe disso, mas são coisas que a gente estão além São da estudadas. física. Mas quando você volta na questão do ayahuasca, eu imagino que talvez ele te traga uma conexão ancestral e que você consiga conectar com seres metafísicos que são parte desse universo. Eu A acho gente que está é falando isso. sobre alguns seres que eles podem até reencarnar diferentes mentes. A gente tem seres, sei lá, eu tô aqui pensando em até esferas divinas, não sei, mas que eles entram em contato com a gente, são... Eu, como te disse, sim, concordo. Prefiro sempre tentar trazer a análise para a realidade, porque, veja, a realidade é a única coisa que é inegociável. Uhum. Então, você colocou 3 teorias, né? Então, assim, a gente tem a teoria de Adão e Eva, claro que a própria Igreja Católica, o início de tudo, né? Da religião cristã, diz que é uma metáfora, que não é exatamente assim, né? Nós temos Lucy, aliás, o nome dela é Lucy porque quando a descobriram estava tocando a música dos Beatles. Ah, Lucy in the sky with não sabia. diamonds. LSD, Lucy in the sky with diamonds. Uhum. Aliás, né? Que associação, né, entre a nossa progenitora, né, e o LSD. Mas também aqui no próprio Brasil, né, os sítios arqueológicos têm provado que nós somos muito mais antigos do que a Lucy. As questões da origem são bem complexas. E a terceira teoria que você coloca é o Darwin, né, financiado pela rainha, com uma série de premissas a cumprir, replicando uma ideia que era do avô dele, na verdade. Mas a evolução Lucy das não tá, espécies. Lucy tá conectada com o Darwin, certo? Ou não? Então, o que eu quero dizer é isso. Do ponto de vista da realidade, o que temos são só teorias. E esses conhecimentos não nos trazem o que, e gostaria que o Dmitry analisasse isso, né, não nos trazem esse outro conhecimento que você coloca como sendo de uma relação muito mais interior, ancestral, metafísica, e posso colocar também, do ponto de vista da biologia, genética. Sim, total. Porque nós sabemos que aquele junk DNA não é, na verdade, Junk DNA. ele
Não só faz download, como upload de informações. Uhum. Então, somos uma biblioteca, né? Nós temos uma série de informações. Agora, ter informações não é ter conhecimento. Esse é um grande problema de hoje em dia, né? Porque a capacitação não necessariamente te dá a sabedoria da aplicação desse conhecimento. Você vai ter que aplicar, vai ter que entrar em ação, você vai ter que ver como funciona isso com você, porque não tem regrinha para todos igual. Né? Eu vejo que tem um monte de curso, de coisa, como fazer. Mas se você não é completo, né? Se você deixa arestas, né? Então é só conhecimento. Né? E acho que o objetivo nosso, sempre assim, é de que nas nossas conversas esses conhecimentos se interrelacionem ou se sobreponham para que a nossa análise com sabedoria possa fazer a extração desses paralelos ditos de conhecimento. Então, hoje, como se prioriza somente o conhecimento, vemos a tomada de posição, né? Eu concordo com a questão das plantas, ou discordo, concordo com a questão da ciência, discordo, mas a nossa conversa vai muito mais além, né? Vai no sentido de poder fazer com que essas camadas de conhecimento né, se tornem transparentes para nós, observadores, né, como domo sobre domo, né, esferas sobre esferas, e poder ver até um núcleo. E eu acho que é a única coisa que nos resta hoje como seres humanos, porque, querendo ou não, a inteligência artificial de artificial não tem nada, porque ela replica o que nós somos. Ela replica o que já existe, já. É natural, então. Sim. E de inteligente, por enquanto, eu tenho minhas dúvidas. Ela só me elogia, estamos nos limiares do conhecimento, da psiquiatria, Bom, então eu acho que ainda falta. Um ótimo amigo, né? Só elogia. Nos falta. Agora, não significa que não vamos chegar, mas de uma outra maneira, não da maneira como vemos hoje. E nós devemos guiar essa maneira. Agora, com nossa capacidade intrínseca com curiosidade e criatividade, que acredito que são as melhores das características que qualquer indivíduo no universo possa ter. Vamos voltar num ponto que eu acho para tentar trazer, e aí a gente coloca os pinguinhos nos is. Quando a gente fala sobre... Aí a gente volta na Lemúria Suméria, beleza. Você tem o começo da humanidade, beleza. Na sua concepção, depois de tudo que você tentou analisar e, enfim, que você consegue enxergar como teoria base, assim, como é que foi essa questão de contato divino com seres humanos? A gente tem até atrás de você, não sei se você consegue ver ali, ó, mas olha assim, ó, você tem uma Arca da Aliança ali em cima. Sim. Então, o que é esse contato divino com seres humanos? Porque ele pode ter dado de algumas formas, né? Você tem vários, vamos supor, histórias de seres alados que vieram dos céus, que trouxeram essa conexão de deuses com a gente, e muita dessa parte que a gente começou a tentar, acho que até evoluir como ser, vem dessa conexão de você imaginar o céu, o que está além do céu, esses vislumbres noturnos sobre, né, que é onde traz né, o começo do pensamento humano, talvez, para os homens das cavernas, se é que foi esse o caminho. Muito bem colocado. Porque, se é que foi. Porque muitas vezes, assim, no meu ponto de vista, tá, eu vou ser bem, resumir aqui bem o que eu penso. Você teve um contato com seres que a gente não sabe quem foi, mas que esse contato existiu. Você tem um problema que é o elo perdido que a gente não encontrou, então você teve uma evolução humana que veio ao longo de milhares e milhares de anos, que foi muito devagar. A biologia não explica mas como, ou de repente, um salto. Em 100 mil anos, um salto absurdo para você sair de uma ossada para outra que a gente tem no Homo sapiens sapiens hoje em dia. Então, que é muito difícil de acreditar nisso, porque foi uma evolução tão drástica no menor espaço de tempo. Então, tem esse ligação problema. De telômeros do cromossomo, exato, que ninguém consegue fazer.
E essa própria ele ligação imaginava. dos telômeros que fez com que a gente perdesse os anos de vida que a gente poderia estar vivendo milhares de anos e hoje em dia ficou, sei lá São quantos. questões sem resposta. E aí a gente também não sabe. E aí você tem outras histórias que envolvem esses Néfilins, esses contatos com esses seres que entraram aqui e, enfim, fizeram relações sexuais com os humanos e geraram esses seres de, né, os varões de renome que está na Bíblia, isso. E aí você tem toda essa hoje em dia, esse contato para a gente, o pessoal que fala aqui em 1700 e pouco, que os Rothschild e os Rockefeller meio que através desses caminhos, né, que pelo menos essa informação foi me passada, que eles tentaram de alguma forma jogar essa informação que foram os sumérios, que foram os nossos, é isso que eu ia dizer nossos na seres. sua colocação. Porque, assim, em primeiro lugar, você coloca a questão. Tá bem misturado isso aí, tá? Isso, com a questão dos alienígenas, né? Eu lembro, com 14 anos, quando eu li Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Você acredita nisso? Fez a passagem esses dias aí. Ah! do Que faça uma saudoso boa passagem, o Eric von Eric Däniken. von Däniken. Esse... Ele realmente, eu era ávido pelos livros, com 14 eu li a filosofia, Mas ele já não psicologia. estava replicando Zacarias Sitchin? Bom, Zacarias Não, 7, ele eu conheceu- vou mencionar ele depois. Vou mencionar ele logo em seguida, Foram quando você colegas, mencionou os né? Sumérios. Ah. Então, assim, a princípio, me parece muito interessante as colocações que ele faz. No final, você coloca a questão também dos sumérios, como também aí, como interesse de alguns grupos de poder, de introduzir uma informação sobre o ser humano que seria inverídica e nos daria uma resposta ao que nós somos. Mas eu tenho as minhas dúvidas que existisse essa possibilidade até então. Acredito muito mais que, se é que isso é possível, de introduzir informações que não existiram, isso possa ter sido feito dimensionalmente, atemporalmente. Bom, já que estamos aqui em 2025, como se diz, vamos então retroceder e deixar lá, não sei quando. Em 1956, Zacarias faz a tradução e uma série de livros espetaculares. Nibiru, 12º Planeta, Origem de Manipulação de DNA, uma série de questões que, veja, o prêmio Nobel da descoberta do DNA por Watson e Crick foi em 1952, e nós estamos falando de um livro de 56, falando já sobre manipulação genética. Então, assim, é complexo. Por isso que eu digo, na sua análise final, eu acho que, como na minha última fala, você fez exatamente isso, essa análise sobre camadas, né, para analisar se esse conhecimento realmente é pertinente ou não. E o que eu queria, só para concluir, é a minha posição, novamente, dentro da realidade, né, buscar parâmetros reais para uma melhor análise aqui. Eu sigo há algum tempo um tradutor da Bíblia para o Vaticano, que depois de traduzi-la, essas Bíblias foram confiscadas e ele foi, quer dizer, recebeu uma carta dizendo que não eram mais requeridos os serviços dele, né? E ele coloca essas questões, né, dos nefilins, dos gigantes. Ele coloca a questão fundamentalmente de algo que acho que responde às questões que você colocou, e que vão a fundo na etimologia das palavras, segundo a referência histórica. Então, esse contato existiu, então, Sérgio? Sim. E se você segue qualquer religião, você vai acabar caindo nisso. Então, assim, quando que isso pode vir a acontecer? Lá tem um registro. Como isso vem a acontecer? Existem várias explicações, anjos caídos, eu não sei.
Certo é que estes anjos caídos, esses vigilantes, esses nefelins, eles se reproduziram com as nossas mulheres porque acharam elas belas. Mas a pergunta é... Agora, a questão é a seguinte, para reproduzir, você precisa ter o mesmo DNA, porque um cavalo vai transar com o burro e vai ter um jumento, que é estéril. Sim. E não vai dar cavalo, não vai dar burro. Mas você acha que então a gente tinha a parte de DNAs deles também, então? É isso, porque... Não nossa... posso concluir, mas o que eu quero dizer é o seguinte... E por eles estavam amando de quem? Essa é outra pergunta. É uma questão que eu quero deixar para que todos pensem. Uhum. Né? Porque não tem essa explicação. E só para terminar, essa questão, que é a questão do que é um Elohim. Quando Jesus, o Cristo veio, Yeshua, foi dito, você, né, diziam para ele, né, você, Elohim, Elohim, até perguntaram, você é Elias? Não sou Elias, já vim várias vezes, mas vocês vão me reconhecer. Então existem muitas interpretações sobre essas questões. O que é a palavra Elohim? É uma palavra plural. Não existe o S. Ele e ela, né? Você tem mulher. A questão do gênero não existe, na verdade, nesse nível. Mas, assim, o que é Elohim? É um plural, é uma casta de seres que seriam semideuses, que para nós. Né? Qualquer coisa superior que faça coisa para nós são deuses, né? E assim a gente os chamou, né? Então a questão interpretativa do conhecimento, que detona diferentes teorias e conhecimentos, deve ser revista. Eu acredito que hoje o que eu mais faço é tentar validar o que eu já sei. Não, eu entendo isso, porque assim, isso que você tá falando, assim, quando você fala que aí entra um monte de histórias, assim, aí o que vem na minha cabeça quando você tá falando existe dois tipos de deuses aqui. Você pode ter a visão gnóstica do negócio, e você achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, duas coisas diferentes, existe esse ponto que a gente pode entrar. Se aproxima muito mais da realidade. Você pode falar que o que a gente foi ensinado é que realmente entrou em contato com a gente esse Deus, só que aí esse Deus do Antigo Testamento, que entrou em contato com a gente via a Bíblia, que a gente já sabe toda essa história, a gente estava falando sobre os Néfilis, enfim, mas que eles também respeitavam esse Deus criador, que seria Javé, certo? Jeová, esse caminho, certo? Então, mas esse Javé, esse Jeová... que a gente não sabe porque a língua só usava consoantes. Então, só consoantes, né? O YH, MH, VH, é um negócio assim. Só que assim, quando você fala sobre o tetragrama, você fala sobre esse ponto. Então, o que você está falando sobre esse ser que... Isso não é o meu ver, tá? A gente está estudando aqui, voltando para os povos passados, e é por isso que eu volto sempre para o passado para tentar entender o todo. E começa lá. E você tem, tipo, deuses diferentes. Você tem Baal, você tem o próprio... Jeová, Javé, e você tem deuses, porque assim, isso na minha cabeça, tá? Atlântida foi em algum momento separada, a galera saiu para outros lugares e outros lugares do planeta, cada ponto onde foi colocado algum tipo de pessoas, e o grupo de pessoas foi ter um deus diferente, que deu o caminho para ter os reis das regiões, através depois dos contatos que eles que passaram essa responsabilidade para frente. Mas é certo isso dizer que existiam vários deuses em várias regiões diferentes e que em algum momento Jeová falou, eu sou o Deus primordial e não tem vários deuses, eu sou o único Deus. Era um Deus da guerra e que ele acabou recebendo esse titular do Deus dos deuses e que mas será que para os foi israelitas, o próprio Jeová que falou isso? Para os israelitas. Ou foi o homem que falou em nome de Jeová, entendeu? A pergunta que eu faço é essa. Tipo, será que existiam muitos deuses ou as pessoas que viam? Bom, se as pessoas viam, então nada do que existe... É porque o Deus do Antigo Testamento, quando você fala sobre... Pode ser que tá todo mundo tentando explicar uma coisa, não, mas de maneira assim... Mas você fala sobre Ezequiel, você fala sobre Ezequiel, você vai falar sobre um Deus que é Jeová, que matou todo mundo que não crê nele. Então você tem no meio de Ezequiel lá, você tem lá, Ezequiel, avisa a galera... que você não pode ficar venerando a serpente, nem venerar o sol, nem venerar os negócios. Aí, aonde eles
tava venerando, ele mandou exterminar todo mundo. Isso existiu. Então, Houve o primeiro genocídio. e aí você teve. E aí, assim, o ponto é, essa passagem fala sobre o ciúme de Deus e sobre o ponto de você ter que venerar só ele, não venerar outros seres que vão te levar pra desgraça. Isso já é uma escala maior, né? Só que, tribo, né? e isso é o Antigo Testamento, né, certo? Então, quando você vai voltando para as novas visões sobre isso, o Deus do Novo Testamento, ele quer a verdade, ele não quer esconder a verdade. Quando você fala sobre a árvore do conhecimento, que você, através do conhecimento, você foi expulso do paraíso, a gente enxerga que talvez o Deus do Antigo Testamento, ele não queria que a gente tivesse o conhecimento, ou que, enfim, eu tô certo nesse ponto? Mas eu acho que a gente deveria voltar para o Dmitry no sentido desse conhecimento intrínseco do ser humano, né? Dessa carga genética que, como a gente disse, né? Agora sabemos, né? Ela tem um advento, né? Ela recebe informação, né? A gente tem grandes gênios, né? Como Nikola Tesla, que mencionava que ele recebia essa informação, né? Atemporal, né? A própria física que coloca o que os registros akáshicos chamavam de akasha, né? Mas é exatamente por isso que eu entrei no ponto da primeira pergunta que eu fiz pra ele, que esse falava sobre a conhecimento. ayahuasca. Vamos voltar, Eu então. queria que batesse no acástico, como porque um é o que o conhecimento metafísico intrínseco. consegue te resolver essa problemática, mano. Quando você fala sobre um monte de... Não tem como fugir, Não, você né? vai lendo o livro de Enoch, você vai lendo Enumalish, Epopeia de Gilgamesh, você vai lendo tudo, beleza. Só que um ponto que talvez a própria ayahuasca vai te trazer uma informação... Uma riqueza fora do comum. Os americanos, a aeronáutica americana está construindo uma aeronave eletromagnética em cima de informações Que é engenharia reversa. dos hindus. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, né, Paquistão teve explosão nuclear, tem aquele vidro, né, que surge após a explosão. Sim. Nós já tivemos, cientificamente, outras civilizações que que antecederam a nossa, mas Vocês chegaram nesse nível de tecnologia, assim, tipo... de uma detonação nuclear. Mas não era mas é. você acha que não eram os seres, Não. os seres que controlavam a gente, não a gente em si? De qualquer Mas maneira, o que era, gente? de qualquer né? maneira, pela data, é muito gritante dentro da nossa concepção de tempo e espaço. Claro. Porque quando que foi? Foi na época de Sodoma e Gomorra que foi, não sei, agora vamos um pouquinho nesse lance da linha do registro, tempo, só né? para entender. É. Porque às vezes é legal você só relacionar. Ah, mas quando a Aos gente fica meio fatos. perdido às vezes. Ah, Gilgamesh, Sumério, isso, aquilo. Quando? Mas é depois, Uma linha do antes tempo do dilúvio, depois de histórica, Noé, antes. factual. Mas essa parte foi, Sodoma e Gomorra, acho que foi, o que, 800 antes de Cristo. Law. Acho que é isso, que é por aí. Aí teve uma detonação nuclear nessa época. Que é Sodoma e Gomorra. Porra. Então. É algo assim, assim, né? Tipo, pô, como assim? 800 antes de Eu Cristo? acho que, eu acho que Eu acho que há uma diferenciação do quando você hoje colocou Homo sapiens sapiens, né? Esses é o que nós somos, né? E a questão é, não sei se pré-dilúvio nós éramos exatamente assim como Não, somos. mas com certeza não. Mas é porque aí. Então não éramos nós. Então, mas Ou talvez nós sejamos somente uma ponte, né? Não, Quer porque dizer, Eram a- outros nós, né? Não, Outros. mas é isso. constante A própria transformação. epopeia de Gilgamesh, ela traz um pouco sobre isso, porque quando você fala sobre a história de Gilgamesh e Enkidu, é isso? Enkidu e Eridu. Isso. Quando você fala sobre a história deles e você conta que no final ele queria vencer a morte e conheceu Itapnishkin, e você descobre que Virou o melhor é amigo. o último dos longevos dentro de que ele estava sendo colocado no livro. E você tem não só comprovado via a Epopeia de Gilgamesh, que é talvez o livro mais antigo do mundo junto com o Mahabharata, você também tem a história da Bíblia que conta um pouco disso, que, pouco. que fala sobre, né, ali, en passant, sobre a história de Noé e fala sobre um pouco de Enoque, enfim, você volta ali. Isso. Os apócrifos de Enoque, que tem muita informação. Então, mas é quando você vai querer... Principalmente nesse lado do conhecimento que você coloca, né? O Enoque é riquíssimo nesse sentido. Então, mas aí quando você tem esse estado de confirmação via
Epopeia de Gilgamesh, você entende que tudo que aconteceu ali naquele passado, você tem histórias que são, vamos supor, paralelas, que contam um pouco disso, e quando você vem trazendo... Eu até perdi o raciocínio do que eu estava tentando Não, eu só ia trazer. colocar agora que muito me tempo, aconteceu faltou muita coisa. da referência Tempo. Eu queria voltar no que você falou. do tradutor da Bíblia, né, que é Mauro Biglino, né? Biglino seria em italiano, se escreve com GL, esse é um som de LH em italiano. Mauro Biglino é esse tradutor. Então, assim, essas questões aí você coloca, né, parte, né, da Bíblia, porque a riqueza dos escritos sumérios, principalmente a questão do Gênesis, a nossa Bíblia não tem nenhum 10%, não tem 2 dígitos da riqueza que lá é contada. Não, mas eu lembro... E é semelhante, né? A nossa não é excluída daquela história, né? Faz parte. Mas o que eu lembrei que eu ia falar era isso, tipo, quando você fala sobre Epopeia de Gilgamesh, você está voltando nos seres anteriores a isso, ou seja, anteriores ao dilúvio. Aí você falou, o DNA deles era o mesmo que o nosso, eles Então, são a se gente. Enoque Só que aí e teve essa se questão dos Adão 120 anos lá, eram, né, 900 tinham anos, parentesco. Matusalém, que viveu... Sim, todos eles viviam 969 aproximadamente 1000 Gigantes, anos. né? Então, Não sabemos exatamente. mas aí entra outra questão também, tipo assim, quando a gente... Existiram gigantes, sabemos, né? Vamos tentar avançar. Eu vou jogar mais Cientificamente. uma azeitona Alta, na pizza. Estados Unidos. Quando Então, você... mas só voltando ao lance do tempo, da linha do Verdade. tempo, Sodoma e Gomorra, explosão nuclear, Hum, 1650 a.C. tá, Só por uma questão de tempo. tá. Mas quando você fala sobre o DNA deles lá de trás, realmente não era o que a gente é hoje em dia. E uma das coisas que fica na minha cabeça é essas questões sobre a teoria da relatividade. Quando você fala, quando você fala em 1000 anos, você está trazendo seres que poderiam tá usando a relatividade de uma forma que, assim, eu não sei se é isso ou não, tá? Mas vamos supor que você pega uma nave, anda para fora da Terra, sei lá, durante uma semana na velocidade da luz. Quando você voltar, aqui já passou o tempo diferente, certo? Então, esse ser, beleza, ele foi e voltou, ele pra aqui contou, sei lá, 1000 anos, tá? Ele tem esses 1000 anos? Não, a gente enxerga ele com 1000 anos, mas ele não tem 1000 anos, Porque o que eu estou pensando, certo? independente do meu amigo estar do outro lado da galáxia, ele já identificou o que eu pensei. Não, isso sim, isso com certeza, porque a nossa evolução tá em entanglement via DNA. Aquela Então, velocidade que a você relatividade, É mais nesse rápido, caso, que Não, eu queria pensar isso, eu porque acho assim... que a gente vê nesse sentido, né? A questão cronológica do conhecimento não nos serve tanto quanto essa questão do entanglement, essa questão do advento, É que tem uma essa questão de informação trazer antiga, né? informações. Só que tem a tecnologia do agora, do hoje, é disso que ele tá falando. Então, Esse- mas é exatamente porque quando você fala sobre naves, e aí a gente volta pra hoje, tá? Minha cabeça é meio doida mesmo. Quando você volta pra hoje em dia, você tem a situação que os caras falam assim, porra, mas nave aparece, nave some, nave vem de reta retícula, sei lá de onde que vem. Aí você Sim, fala o assim, mano... Congresso americano teve que ouvir isso. Não, calma, mas aí você fala assim, tudo bem, você tem isso, só que assim, até você chegar lá e você voltar, são sei lá quantos quilômetros, não sei, e anos-luz que você tem que andar pra conseguir fazer Pode essa ser jornada. não linear a viagem. E aí, às vezes, o cara tá se materializando aqui. Ele tá, tipo, Pode ser a nave... dimensional. E aí, exatamente pelo conto que o Daniel Lopes lá e o outro rapaz, eles entram nessa discussão que... O pastor. que fala um pouco sobre isso, porque ele fala assim, mano, como é que esses caras estão indo e voltando? Eles estão se materializando. É uma fumaça que, de repente, aparece uma nave. Então... O ponto que eu tô tentando fazer o contraponto isso do passado com o presente é, esses seres eles estavam em contato com a gente lá. São esses mesmos seres que estão em contato com a gente aqui. Aí, Muito bom. e a forma de tentar navegar entre a própria realidade e a teoria da relatividade também às vezes tem um pouco sobre isso, entendeu? Se você Eles coloca podem, uma questão, eu vou, sei lá, me teletransportei para um planeta que nem do Interestelar lá. O tempo passa diferente daqui para lá. Então eles falam assim, não, eu quero só entrar numa máquina do tempo e ir pro futuro. Eu me teletransporta aqui, sei lá, se desmaterializa, materializa lá, fica uma semana, volta, passou 2000 anos. Você entendeu? Então, tipo,
a nossa realidade, óbvio, que a gente tá aprendendo um pouco mais sobre a cada tempo que a gente tá vivendo. Mas o que eu entendo, o que eu tô vendo a vida, ela vai muito mais através da metafísica do que eu imaginava. Eu entendo a sua colocação, ela é realmente nova, porque se a gente for analisar e aí tomar de novo o exemplo, né, do Eric von Däniken, é, é, 10 de a janeiro. gente tem um programa, uma série chamado Alienígenas do Passado, que tem centenas e centenas de capítulos, mais de 500. E o que você coloca que, sim, que talvez eles não sejam do passado realmente, eles possam ser alienígenas do futuro ou nem mesmo do tempo, né? De questão ou interdimensionais. Interdimensionais, esse que é o ponto, entendeu? Então, é porque aí você quebra essa coisa do tempo, que a gente é escravo do tempo, né? Mas porque a gente vive num mundo de terceira dimensão, mas você Então. sobe pra quarta dimensão, o tempo, filho, você já consegue... Eu vivo na quarta. É por isso que não. O que te faz lembrar da quarta dimensão? A Me chama meditação. que eu tô indo. Eu tô vendo a Meditação. terceira, então quer dizer que eu tô na quarta. É, Eu tô vendo a terceira. A quarta dimensão, o que é? Meditação, é sonho, é música. Isso é quarta dimensão. Agora, fala um pouquinho sobre Você acha... conhecimentos, não conhecimentos, digamos assim, como teorias, mas conhecimentos que fizeram uma Coisas transformação novas. através da sua experiência ao longo Sim. dos anos Novos e conceitos. do rito que você seguiu. Como isso te transformou e como isso perdurou até agora na sua visão de mundo? Como esse conhecimento adquirido te fez ser o que você é agora? Como você acredita que é um conhecimento que não é perdido, né? Que ele, né, se incorpora, né, te instrumentaliza, te, te, te fomenta, né? Te alimenta, né? Sim, é muito revigorante, né? Você poder. Na verdade, quando você diz assim, no uso aonde a ayahuasca entra como Dentro do seu rito, dentro de do seu estudos, ser, né? Na que você, verdade. na verdade, faz parte de um estudo, né? Sim. E quando você pega uma substância e E trabalhos, né? ingere ela dentro, então aquilo vai entrar dentro do seu ser, vai te habitar. Então, aí que tá. Então isso rola um lance de. Muita gente tem medo, né? Tem natural também, As reações são diferentes entre as são pessoas. diferentes, enfim. Quando você vibra, é sobre frequência. Perfeito. Então, quando você vibra, uma vibração de harmonia e de o contrário do medo, o contrário da Você se sente fuga, ancorado. quando você equaliza, aí você se ancora, mas tem que equalizar na mesma onda. Então, é um vegetal. Então, quando eu falei, a informação está na Terra, tem a parte do vegetal, que tem todas as sementes, elas já vêm com essa informação, que lá, dentro da sementinha já tem informação da árvore inteira lá dentro. Sim, é o código. O código, exatamente. Então, esse código dessas duas plantas, mais a informação que está na Terra. Por que eu falei para você que a informação está na Terra? Então, sabe quando o CD, que você grava um monte de coisa em cima do CD, depois você apaga, mas se for ver, ficou gravado lá ainda. A Terra é igual. Metadados. A Terra é igual. Então, né, ali, naquele lugar da cachoeira, passou o dinossauro fez as necessidades ali, aquilo passou 50 mil anos, outros elementos, o passarinho também fez xixi ali, o outro ratinho passou andando, o outro bichinho correu Mas ali. isso você tá falando de uma conexão via mundo físico, mas será que a ayahuasca também não te traz essa conexão via espírito? Aí que tá, o Porque... que é separado? Ah, Não há separação, né? A pessoa às vezes vai falar, é espiritual, é real, é matéria, é amigo. a mesma coisa. É tudo vida.
É tudo que você vive. Uma coisa não existe sem a outra. É frequência, novamente, vibração, como você falou, né? É. Então você coloca que a questão vibracional entre os seres vivos é, é de uma inter-relação profunda, intrínseca, que um afeta o outro, uma coisa afeta a outra. Sim. E, Aí me fez lembrar do Tao, né? Quando uma coisa afeta a outra, é o Tao, né? Tao do Tao. a visão taoísta, ela é milenar, né? Aliás, aquela parte da civilização chinesa é muito interessante, né? Não é a mesma civilização de hoje, né? Mas o taoísmo dá muito essa flexibilidade que o Dimitri tem, né? E ele é científico, né? Porque quando você vê aquele momento perfeito, que é o que a gente lembra quando fala de Tao, né? O Yin Yang, Sim. o lado escuro e o lado claro da montanha, o feminino e o masculino. Mas é uma questão que eu pensei bastante e eu até aqui coloco, gostaria de saber se alguém já pensou dessa maneira, porque eu vejo isso não como em duas dimensões, como um desenho dimensional. Eu vejo isso como uma esfera tridimensional, Uhum. uma bola, Uhum. onde você tem dois líquidos imissíveis, um preto e um branco, que estão lá, né, como óleo e a água, que não se misturam, estão lá. Então, assim, eu digo assim, André, nessa esfera, que cor que você vê? Aí você me fala, vejo, sei lá, Vermelho. dependendo das duas cores que tem lá, sei lá, vermelho e azul. É. Aí você vê o vermelho, eu vejo o azul. Não é possível. E a gente aqui, né, de comum acordo, peraí, vamos mudar o nosso enfoque para termos uma análise diferente. Uhum. Aí você vem para o meu lugar, eu vou para o teu e confirmamos o que um e o outro diz. Só que chega um determinado momento que eu falo assim, que cor é azul? E eu falo, é azul também. Vamos sair comemorando que ela é azul? Ou será que esquecemos que o líquido emissível vermelho está ainda lá? E provavelmente, então, se não vemos ao redor, ele está dentro. Uhum. Né? Isso não significa que ele deixou de existir. Então, a visão taoísta vai muito de encontro ao que o Dimitri coloca, dessa flexibilidade, dessa visão de que a vibração, a força, vamos supor a água, né? A água na sua vibração e na sua memória, já que carrega minerais, né? Ela, quando encontra uma rocha, ela fala, não, vou extrair esse mineral. Ela simplesmente a contorna, desvia e continua o seu caminho. Né? Então, acho que essa sua colocação é muito importante e muito elucidativa nesse alcançar o conhecimento dentro de toda a tua ritualística de estudos e o que isso proporciona. Não, porque de certa forma é uma parte que você está trazendo, sei lá, o holístico, que está tudo conectado. E que, de certa forma, quando você fala sobre conexão espiritual e material, você está falando de frequência, certo? É isso, os dois estão caminhando no mesmo Do caminho. meu ponto de vista, tudo é frequência. E aí a questão do observador, ele Universo materializa é o música. que A ele... teoria das cordas. Não, É vibração, porque a matéria, para ela existir, precisa de uma frequência que faça os átomos vibrarem de modo que eles se organizem e materializem. Então, em Senão primeiro eles lugar, estariam a na frequência. velocidade da luz. Né? E aí a partícula de Boston vem, pum, tá. liga, diminui a velocidade da luz e a realidade nossa começa a existir. Então, Isso é uma coisa fantástica. não, e aí, na nossa conversa que a gente teve na semana passada, que foi engraçada, que é assim, uma das pontos que a gente levantou, que aí fez todo mundo, a gente ficou, mano, tá, mas aí agora você tem que colocar mais essa dentro da sua salada aí no meio. Isso, mais uma teoria Que tem a ver com a questão da para a simulação. construção dos domos de O análise. que é a simulação, entendeu? Que nada escapa à velocidade da luz e que a gente está num mundo que pode ser um mundo simulado, a gente está na realidade base, a gente está na realidade
paralela, existe uma civilização acima da nossa que desenvolve a nossa realidade. É muito louco isso, porque quando você fala sobre Você tá vibração... só pontuando, né? Você Não, eu não tenho... tudo Eu não hoje, né? quero, eu não quero. Não, mas Mas eu eu acho tô- que o foco mas é eu- poder ver essas É, mas camadas tá ao ótimo. mesmo tempo. Então, exatamente, porque a gente tá falando de tudo isso, assim. Quando você fala sobre cada um dos pontos, é como se fosse um pedacinho de um quebra-cabeça. Que a gente está acostumado a pensar numa coisa, É. ou em outra, ou em Aí quando arte. você junta tudo, aí você dá o bug. E aí quando você traz essa Mas situação... só o ser de- humano consegue fazer isso, não, né? É. Eu acho que Essa análise. às vezes as palavras, às vezes não, as palavras elas carregam carga e frequência, né? E elas têm peso. Com certeza. No meu ponto de vista, essa palavra simulação é uma palavra muito forte. Hum. Ela é bem, tipo, ela mesmo já parece um Ela é uma simulacro. emulação. Ela já é Ela simulada. já é um simulacro, Ou ela não. mesma. Ou não. Se o universo é virtual, se é holográfico, se então. Então, Porque, aí que entra... porque essa simulação já é algo, né, simulado. O importante é ser sincero. Aí se você está vivendo Hum. de verdade, como que pode De ser verdade. simulado? Tem que ser sincero. Você não acha que a questão da sinceridade faz parte de toda essa questão de Ah, conhecimento? Com certeza. E Não, você acha como a sinceridade, a franqueza, a honestidade te ajuda a alcançar esse conhecimento? Ajuda. Opa, ajuda porque é transparência. Então, aquele que reflete ilumina. Eu gostei muito disso do Reflete, me fez pensar, porque ele, como escultor também, aliás, obras em madeira magníficas, eu amo madeira, eu desde criança ia direto para marcenaria. Aliás, foi uma das coisas que. Um me levou à biologia, parênteses, mas um parênteses, você não Sim. quer deixar o seu telefone? Fala pra gente seu telefone, seu contato, para o pessoal que entrar em contato para comprar as suas obras- artes. Seu telefone. É uma As suas oportunidade, um obras de e-mail, arte. ou como é que te Ah, acha é pra melhor o comprar Insta. as obras? Pra me achar. Instagram, pronto. Pronto. Instagram. Primeiro É. eu tenho que conhecer para depois poder começar a amar. Exato, porque a gente tá no nosso tempo corrido hoje, viu? Então, daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu queria só uma última palavrinha de vocês dois pra gente. E a gente continua o que a gente tá falando aqui hoje. A gente Muito vai continuar bem. no próximo episódio. Não, Tá? eu gostaria de dizer que eu fiquei bem feliz aí com esse encontro hoje e o Human Concept Cast, né, que é o cast do conceito humano. Yeah, I liked, yeah. Human Concept Cast. É bonito, né? Ele É falando. porque we are going to bring new people Ah, here new that speak people. Aqui nós English. temos aqui, já Vai ter uma lecionou outra versão, na another Austrália, version in English universidade. only, Aquele é muito humilde. é. You have uma versão em inglês, né? Vai ter uma edição Another em version inglês. in English, yeah, boys. Yeah. E em espanhol também, não? Por Também, supuesto. né? Espanhol. The thing is, Dimitri disse dessa questão de ser reflexo, de refletir. Nossa. Isso eu acho que é parte dessa nossa análise sobre tantos e diversos temas que ele coloca na sequência da importância da honestidade consigo mesmo, dessa sinceridade. Uhum. Então, é assim, ele assume que existe, né, essa luz, né, mas ele tem a capacidade de fazer essa reflexão. E eu gostaria só de colocar, já que falamos sobre origem das palavras, etimologia, a palavra sincero, né, que vem do latim. Nós tínhamos obras, né, de escultura em pedra iniguais, Dimitri, você concorda? Sim. E claro que no transporte de um lugar a outro, às vezes aconteciam acidentes, algumas partes eram danificadas e elas eram reparadas com cera. Se você recebesse uma estátua perfeita, né, sem retoques, ela era sem cera. Em espanhol até faz sentido, porque sincera exatamente se diz da mesma maneira. Né? Sincero. Sem cera. Então, eu convido a todos a serem, como o Dimitri coloca, né, esse tipo de indivíduo que não tem cera, né, que consegue refletir toda a luz que bate, porque é ele mesmo, né, integrado, se podemos usar, né, como o André falou, Assim como voz. Né? holístico, né? Tá, né? Integrado ao planeta, tudo, né? Mas novamente, eu convido a todos sempre a fazerem, né,
essa aliança com a realidade, o que tem em mãos. Legal. Né? E Bom. nessa análise chegar aí, cada um a sua conclusão. Sim. E somar conosco aqui. Gente, Todos convidados. ó, né? muito obrigado, Alvarão, Obrigado a muito obrigado, vocês. Dimitri, pela presença hoje. Foi Obrigado. muito importante Agradeço. vocês terem trazido aí um pouco do que vocês passaram, um pouco do conhecimento de vocês. E eu queria também informar o nosso público que eles dois fazem Satisfatório. parte da nossa família, tá? Então vocês vão ver eles em mais episódios. O Alvarão é um crânio, o Dimitri Eu também é um agradeço. conhecedor do mundo físico e metafísico. E a gente vai conseguir, ao longo desses papos, entrar um pouco nesses assuntos e tentar trazer um pouco mais de descobertas aí pra vocês, porque ninguém, né, no final das contas, ninguém sabe de nada, é isso que a gente descobre. E o Só que a sei gente que nada quer- sei. A gente quer engajamento, né? É isso. Eu É acho que isso. quanto mais informação tem, mais coisa tem para analisar, Exato. estudar e aprender. Né? Exato. Menos informação, Então vamos somar. É isso aí, gente. aí vai dar para filtrar e ir indo montando os quebra-cabeça maluco da vida que tem. Aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado aí pela Agradeço aí. participação de vocês. Obrigado. Até a próxima. Até lá. Valeu, Alvarão. Obrigado, querido. Obrigado. Padrinho.